Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer a presença do Rodolfo, diarista da UTI do fígado, que vem falar para a gente hoje de pós-operatório de cirurgia abdominal. Obrigada, Rodolfo. Bom, gente, boa tarde. Estou cansando de ver minha cara aqui, mas acho que é a última. Bom, essa aula aqui, assim, é o que a gente sempre fala, né? Assim, quando você entra numa UTI geral, geralmente você não vai ver nenhum paciente lúpico, até meio incomum você ver um doente cirrótico. É incomum você ver uma SARA grave, a não ser quando você está no COVID, né? Mas 30% a 40% dessa UTI vai ser pós-operatório, né? Isso não é condizente com o estudo que a gente dedica durante a residência. A gente dedica muito mais estudo para as doenças clínicas e síndromes mirabolantes, mas às vezes a gente falha um pouco no estudo do pós-operatório. Então é uma aula que poderia durar 30 minutos a uma semana, né? Vou tentar ficar mais perto dos 30 minutos. Né? Tem poucos slides, mas eles são, assim, arborizáveis, tá? Então pode ser que a gente comece a... Se eu perceber que o tempo está indo muito longe, a gente acaba a aula e depois a gente marca outra coisa. Beleza, então aqui é um slide meio basicão, porque às vezes vou dar essa aula para pessoas não necessariamente da terapia intensiva, mas algumas coisas que é importante você saber na hora de receber o caso do anestesista, tá? Algumas coisas são bem óbvias, como tipo, quem é esse paciente, né? E o que aconteceu durante a UTI. Mas vale lembrar de algumas coisas, por exemplo, quanto que esse doente ficou instável durante a cirurgia, e a resposta do anestesista, quando é uma cirurgia simples, a maioria das vezes ficou estável o tempo inteiro, não precisou de droga em nenhum momento. Só que assim como o paciente hipertenso e diabético não considera que ele tem nenhuma doença, né? É comum que ele use, sei lá, efedrina, aramin, não considera isso como instabilidade, entendeu? Porque para ele aquilo faz parte, por exemplo, da indução anestésica, etc e tal, tá? Então vale a pena perguntar o que ele ganhou e o que ele perdeu, né? Aqui vale atenção, por exemplo, pacientes cirróticos ou oncológicos, às vezes tem perdas que a gente não costuma lembrar de perguntar, por exemplo, a CIT, né? Vale a pena perguntar. Se teve alguma intercorrência, e aqui é algo que você vai precisar perguntar tanto para o anestesista, como para o cirurgião, como para o prontuário do cirurgião, porque às vezes o cirurgião também não considera tudo como intercorrência, mas lá nos achados do intraoperatório vai descrever alguma coisa, tá? Sangramento, transfusão, algo básico. Uma coisa que a gente frequentemente esquece de perguntar é o que o anestesista fez para transportar. Isso é bastante importante, tá? Então, para trazer você fez o quê? É comum que ele, eu fiz uma ampola de midazolam e uma ampola de bloqueador. E aí você está tentando estubar o doente que o cara acabou de ganhar uma ampola de bloqueador, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Ou às vezes ele fez um aramin antes de trazer. Então, não, precisou só de 2 aramins. Mas quando que foi o último? Tem uns 5 minutos. Tem que ficar esperto. Meia vida é uns 45. Então daqui 40 minutos esse cara pode chocar, tá bom? Beleza, sobre sedação, eu vou tentar fazer em tópicos aqui, acho que o slide deu até uma zoada, mas assim, tentar fazer em sistemas, né? Então assim, em relação à sedação, é aquela questão, o doente chegou da cirurgia agora, desligo a sedação ou desmamo por um RAS de 0 a -2, né? Então assim, esse é um dos poucos trabalhos que eu achei, assim, que eu achei que fala sobre isso, que era exatamente um trial para ver se desligava ou se ia desmamando aos poucos, tá? E o que ele queria ver era tempo para extubação. É meio óbvio o resultado, né? Mas assim, deu uma diferença até meio grosseira, 50 horas no grupo controle versus 8 horas no outro grupo. Eu acho que é injustificável. Mas assim, em teoria, você vai extubar mais cedo se você nem ligar a sedação, que é o que a gente costuma fazer lá na gastro. O paciente está vindo, a enfermagem já está há bastante tempo com a gente, eles nem preparam sedação, a não ser que ele esteja vindo grave, a gente vai mantê-lo sedado por algum outro motivo, tá? E lembra que eu falei, tipo, o que você fez para trazer? E às vezes o cara faz fiz uma ampola de cisatracura. O que é muito comum é assim, o doente, ele se anestesiado com o bloqueador em bomba. Que ele não vai ficar, tipo, esperando o doente começar a levantar o braço no meio da cirurgia para fazer um bloqueador. Então ele deixa em bomba, tá? Então o que é mais comum do que ele fazer um bloqueador para trazer é ele desliguei a bomba do bloqueador agora e trouxe. Tá? Então você também tem que considerar a meia-vida da droga, tá? O bloqueio neuromuscular parcial é uma entidade que ela é mais frequente do que reconhecida, assim, não que ela seja extremamente comum, tá? Mas assim, o bloqueio neuromuscular, ele não é um interruptor de liga e desliga, né? Então assim, você bloqueia a musculatura e você vai desbloqueando em porcentagens, tá bom? De uma mesma musculatura. O ideal seria a gente avaliar com esse aparelhinho aqui, que é o TOF, Train of 4, tá? Isso é mais até do anestesista. Mesmo no HC é difícil você achar anestesista fazendo isso, embora lá fora tenha mais, tá?
E o que ele faz é, se você for testar isso, testa num colega, assim, porque ele dá um choque meio forte, sabe? Ele dá um choque e daí ele meio que vê o quanto que volta do músculo e te dá uma porcentagem de bloqueio, tá? E aí, em teoria, você teria que ter um TOF maior que 0,7, que em teoria é tipo, resolveu basicamente 70% do bloqueio neuromuscular do cara para você avaliar a extubação. Por quê? Na hora que você bloqueia um cara, cada músculo ele tem uma sensibilidade ao bloqueio diferente, tá? Então, assim, o diafragma ele é um dos últimos a bloquear, mas ele é um dos primeiros a desbloquear, tá? Então, por exemplo, o cara pode estar em PSV, trigando no ventilador, mas se a estuba ele falha, porque a musculatura respiratória, a musculatura ainda não está resolvida, tá bom? Então, assim, uma dica, como a gente não vai ter TOF na beira prática, é, em teoria, se o cara tem a capacidade de elevar a cabeça e manter essa elevação por uns 5 segundos da cama, isso corresponde a um TOF em torno de 0,5 a 0,7, que é o suficiente que você precisa, tá bom? Então seria uma dica da prática. É claro que a gente não faz isso sempre, mas às vezes o cara acabou de fazer um bloqueio, você não tem noção de quanto tempo, vale a pena tentar, tá? Se você quer estubar precoce. Essa figura acho que eu já mostrei umas 500 vezes aqui para vocês também, mas é a questão do choque pós-operatório, tá? Basicamente, o que ele fala? O choque, ele é basicamente, a pressão arterial, ela é basicamente uma relação entre o conteúdo e o continente. Então, aqui é o tônus e aqui é o que tem dentro do vaso, certo? Se eu tiver pouco conteúdo dentro do vaso, não adianta eu ficar só aumentando tônus, que eu não vou sair da região, ele divide em 2 triângulos, né? Hipotensão, aí essa linha tracejada seria normotensão, e para cá seria tipo normo para hipertensão. Eu não vou conseguir passar para normotensão só dando droga, se o cara está hipovolêmico. E o contrário é verdadeiro, se o cara está muito vasoplégico, eu não vou conseguir passar para normotensão só dando volume, tá? Qual que é o conceito que é importante ter? Não é porque o cara está normotenso também que isso aqui está resolvido. Por quê? O cara ele pode estar normotenso às custas de muito volume e pouca e vasoplegia, ou ele pode estar normotenso numa relação de 4 litros para 4 litros de compartimento, uma relação de 8 litros para 8 litros de compartimento, entendeu? Mais ou menos? Então, assim, não é porque a pressão está normal que ele não está chocado. Isso é um conceito que a gente já tem, tá? Ah, tá. Só vale lembrar, né? Então, por exemplo, choque séptico é muito mais frequente a gente pensar em quê? Vasoplegia, né? Então, o tônus está reduzido. Não adianta ficar só dando volume. Você até consegue ganhar, às vezes, algum pouco de pressão, né? Que nem é sempre o que a gente busca. Mas se o volume não ficar dentro do vaso, ele vai ficar indo, voltando. E o que a gente está falando que é cirurgia, geralmente fica aqui na anestesia, que é um combinado. Tem um pouco de vasoplegia, tem um pouco de inflamação, tem um pouco de hipovolemia também, tá? Quanto que eu dou de volume para o doente? Então, assim, não adianta a gente ficar trazendo vários pequenos artigos que sempre existiram e não falar simplesmente do maior estudo que tem, que é o Relief, que é o mais recente também, tá bom? Ah, mas eu não concordo com o Relief A, B, C. Tudo bem, você pode fazer seus pontos, suas pontuações, mas é a nossa melhor evidência atualmente, tá? É não transpor o conceito que você tem da sepse para o pós-operatório e vice-versa, são coisas diferentes, tá bom? Mas lá no Relief, o que ele viu? Enquanto em um grupo, né, no intraoperatório recebia, em média, 1.600 de líquido e o outro grupo 3.000, e no primeiro dia de UTI também era mais ou menos uma relação entre 1.500 e o outro grupo 2.600, o que ele viu é que não modificou o desfecho, tá bom? Que era dias livres sem disfunções, né? Mas nos desfechos secundários, aí vem a questão, desfecho secundário não comprova nada, ele levanta hipótese, tudo bem, embora a gente está falando de um estudo de 3.000 doentes, então o desfecho secundário ganha um pouco mais de relevância, né? Mas você teve menos infecção de sítio cirúrgico, menos disfunção renal e menos diálise, tá? Mas aí ele dilui a creatina. Cara, você pode fazer várias argumentações aqui, é a nossa melhor evidência atualmente, tá? Existem alguns trabalhos pequenos em pós-operatório de cirurgias torácicas, por exemplo, mostrando que não importa se você dá 20 ou 80 ml por quilo. A sua capacidade de diluir a creatina não é tão grande assim, tá bom? Então é a nossa melhor evidência. Opa. Tudo bem? Bom, vamos falar de algumas complicações gerais aí do pós-operatório. A gente está saindo de algo mais geralzão para cada vez mais barriga, tá? E aí no final tem algumas cirurgias específicas que, se der tempo, a gente vai falando mais devagar ou mais rápido. Então, gastroparesia é uma complicação frequente pós-operatório de cirurgia abdominal. Algumas coisas que você precisa atentar. Então, primeiro que quase ninguém lembra ou ninguém leu, né? Glicemia.
A glicemia ela é uma das poucas coisas que altera o tempo de esvaziamento gástrico agudamente. Então, por exemplo, você está com um doente agora, hiperglicêmico, e você reduz a glicemia, você encurta o tempo de esvaziamento em 30 minutos, tá? Então, assim, quero melhorar o tempo de esvaziamento gástrico. A normoglicemia pode te ajudar. Evitar ao máximo o uso de opioides, efeito colateral super conhecido, né? Questão de débito de sonda nasogástrica. Ah, não vou tirar a sonda porque o débito deu 700, o débito deu 1.000, o débito deu 400. Isso é extremamente discutível, né? Inclusive, assim, a gente vai falar no próximo slide, acho, do protocolo ERAS, mas tem até uma dúvida se a sonda nasogástrica, ao não permitir que o estômago encha e jogue para frente, se ela não perpetua um pouco a gasparesia, tá? Mas, de qualquer forma, assim, em teoria, acima de 1.000 ml, fica aquela tensão, se vale a pena tirar a sonda ou não, porque o cara pode vomitar. Mas se o cara tá assim há muitos dias, às vezes você tira a sonda e ele não vomita e o intestino começa a funcionar, tá? O estômago. Procinéticos, a gente sempre fala da questão dos receptores, então assim, a gente tem duas grandes classes, que são os antagonistas dopaminérgicos D2, e aqui vai entrar Plasil, Bromoprida, Cisaprida, Domperidona, todos aqueles que a gente conhece e que a gente costuma associar. Assim, tem sempre a discussão se eles são competitivos ou não em relação ao mesmo receptor. Então, por exemplo, no UpToDate, você encontra ele dizendo que você pode associar. Ele não fala especificamente da questão farmacológica, mas ele fala de associação de antagonistas dopaminérgicos. Eu não diria que é exatamente errado fazer isso, mas se você tem um cara com muita gasparesia que não respondeu bem a Plasil, é incomum que você vai ganhar uma super resposta com a bromoprida ou com a domperidona, tá? E aí a motilina seria a eritromicina, tá? Receptor de motilina. E aí são os macrolídeos. O ideal seria EV, mas VO você tem até 40% de resposta, então no HC que você não tem EV, quiser tentar o VO, pode, tá? Distúrbios eletrolíticos é mais uma questão fisiopatológica do que comprovada, mas a gente costuma corrigir, tá bom? A gente passa da gasparesia para algo muito parecido que acontece um pouco mais embaixo, que é o ilho pós-operatório. O ilho pós-operatório em cirurgias abdominais, ele é relativamente esperado, tá? Tanto que a literatura coloca um corte de até quando que esse ilho é esperado ou não. Tem lugar que fala 5, tem lugar que fala 6 dias. Passou de 5 a 6 dias sem eliminação de flatos ou fezes, em teoria você entra num ilho pós-operatório prolongado, o que não é tão esperado. Então, geralmente, o ideal é você excluir que esse cara não tem uma obstrução, que esse cara não tem uma infecção, um abscesso, alguma coisa que justifique esse ilho pós-operatório prolongado, tá? Eletrólitos e opioides aqui vai entrar na mesma questão que a gente acabou de falar. A sonda nasogástrica é a questão do ERAS. Então, o que é o ERAS? Assim, é o Early Recoverment After Surgery. O que é isso, por exemplo? Então, tem desse lado aqui do auditório, tem um cirurgião, e desse lado aqui tem outro cirurgião. E esse cirurgião aqui desse lado fala o seguinte, ó, o jeito que eu faço pós-operatório é melhor do que o jeito que eles fazem pós-operatório, tá? Como que é o meu jeito? Eu coloco o doente para andar logo, eu dou heparina assim que dá 12 horas da cirurgia, eu não uso opioide. Então, ele faz um protocolo, um bundle, ele chama do protocolo ERAS para colectomias, por exemplo. E aí ele faz um estudo comparando com o usual care, geralmente. Não é 2 cirurgiões brigando, obviamente, né? Embora não seja tão improvável. Mas, assim, geralmente o que acontece? O cara faz um versus usual care, ou pré e pós. Quase sempre esses estudos dão o quê? Positivo, tá? Mas tem essa questão do pré e pós junto, né? Então, assim, não necessariamente. E o outro problema é o seguinte, beleza, o ERAS foi positivo. O que nesse bundle faz diferença? Sei lá, né? Mas, em teoria, nos ERAS que tiram sonda nasogástrica mais precoce ou que não usam sonda nasogástrica, você tem menos ilho pós-operatório, tá? Aquela questão que a gente estava falando. A mesma coisa é o anti-inflamatório. Nos ERAS que usam anti-inflamatório, você tem menos ilho. Não necessariamente é por conta do anti-inflamatório, é um bundle de coisas, tá? Mas tem o racional de que talvez usando anti-inflamatório você vai usar menos opioide, tá? Nem todo doente vai poder usar anti-inflamatório. E a deambulação, que é aquela questão que a gente mais indica e que tem menos evidência, tá? Então, assim, na verdade, a gente tem uma grande evidência, que é esse trabalho aqui, que é o único que realmente olhou para isso. O cara era meio maluco, ele botou eletrodo no trato gastrointestinal da pessoa inteira, indivíduos saudáveis, que deviam ser ainda mais malucos, e toparam fazer isso, e colocava as pessoas para andar e via o que acontecia com a atividade mioelétrica, gastrointestinal, tá? E o que ele viu é que não aumenta de forma relevante a atividade mioelétrica gastrointestinal. Então, o fato de você andar não vai aumentar o seu número de peristalse, tá bom? A gente continua indicando? Sim, por alguns motivos. Então, tipo, pô, para o paciente é legal ele sair do leito, né? Asseia um pouco a mente, ele previne trombose. E tem uma controvérsia de, tipo, beleza, talvez não aumente a peristalse, mas o fato dele andar vai fazer com que gravitacionalmente você empurre alguma coisa lá para baixo. Mas a evidência de que andar ajuda é ruim, tá?
vocês vão encontrar alguma coisa na literatura sobre mascachiclete, tá? São estudos pequenos e tal, geralmente, mas tem algum efeito positivo. Renal. Então aqui tem um negócio muito importante que é a oligúria pós-operatória. Então assim, o cara opera e aí no pós-operatório ele urina pouco. E isso gera uma ansiedade muito grande em todas as equipes envolvidas, tá? Porque eles tendem a interpretar essa oligúria como algo não está indo bem no meu pós-operatório, tá? Qual que é o problema? Assim, a oligúria, ela faz parte da resposta endócrina metabólica ao trauma. Tá? Dentre todos aqueles hormônios que aumentam, tem o ADH, que o ADH faz justamente a retenção hídrica, tá bom? Então eu espero algum grau de oligúria no pós-operatório e eu espero que essa oligúria seja tão mais frequente ou tão mais importante quanto maior foi o trauma. Não adianta você pegar um cara que fez um pós-operatório de transplante hepático e achar que ele vai chegar urinando pra caramba, assim, entendeu? Cirurgia de 10 horas. Pô, o cara não vai urinar assim, tá? É esperado, isso aí é relativamente fisiológico. Dentro do Relief, que é aquele estudo que a gente mostrou, o Bellomo fez essa subanálise, onde ele pegou os doentes que foram para a cirurgia e ele dividiu em 2 grupos. Aqueles que faziam oligúria durante a cirurgia, tá? Não é pós-operatório, durante a cirurgia, faziam oligúria. E os que durante a cirurgia não faziam oligúria, meio ml por quilo, tá? E ele foi ver o que acontecia. O valor preditivo positivo da oligúria para a disfunção renal era de 25%. Ou seja, 75% das pessoas que fazem oligúria durante a cirurgia não tocam nem a creatinina. Tá? Ah, então quer dizer que a oligúria não indica nada. Cara, ela aumenta o risco de fazer disfunção renal, mas a maioria dos doentes que fazem oligúria pós-operatória, intraoperatória, né, que é esse dado, eles não vão desenvolver disfunção renal. Tá? Então, assim, a maior parte da oligúria é fisiológica. Vai ter a oligúria que é da disfunção renal, porque o cara foi atropelado, tá? Beleza. E no pós-operatório, a gente tem um trabalho, que é esse aqui, que avaliou justamente cirurgia hepática, né? A maioria era hepatectomia. Ele simplesmente fez uma correlação muito simples de fazer, que você faz no Excel, que é o débito do volume urinário no primeiro PO versus creatinina. E a correlação existe, mas é muito fraca, 0,3. Tá? Então, assim, o Pearson é 0,3 significa que é uma correlação fraca, ou seja, não é porque o cara ficou ligúrico que a creatinina vai subir, que é a mesma coisa que a gente acabou de falar do intraoperatório. Intraoperatório, pós-operatório, nos 2 cenários, a maior parte da oligúria parece que é fisiológico. Entre aspas, né? Fisiológico. Drenos abdominais. Eu posso apagar um pouco a luz? Não sei se vocês vão conseguir ver isso. Bom, tem uma grande chance de eu desligar a luz do HC aqui. Uma sala tão pequena tem 8 interruptores. Né? Não, é só para vocês poderem ver um pouco melhor as fotos. Aí na televisão acho que vai dar para ver melhor, né? Então, assim, dreno. Primeiro, coloca dreno, não coloca dreno. A maioria dos trabalhos não faz diferença em termos de desfecho, tá? Como qualquer outro método de monitorização, certo? Oximetria, faz diferença no desfecho? Não, mas gosto de ver quanto que o cara está saturando, tá bom? Então, assim, quando eu falo de dreno, você tem os prós e contras, por quê? Porque não deixa de ser uma porta de entrada para dentro da cavidade, então ele pode facilitar a infecção. Ao mesmo tempo, se ele impede que acumule secreção lá dentro, ele pode diminuir algum grau de infecção, tá? Então, acho que tudo é uma questão de tempo, tá? Não é pro dreno ficar uma semana na barriga do cara. Mas nas primeiras 24, às vezes 48 horas, ele pode te ajudar de alguma forma, especialmente a identificar complicações, e serve como uma janela lá para dentro, né? Pra você tentar entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, o doente chegou super bem na UTI, 3 horas depois ele choca, e o dreno tá da cor da primeira foto, cara, provavelmente isso aqui é cirúrgico, tá? Não adianta você ficar, vou fazer um tromboelastograma. Claro, o cara tá sangrando e chocou, é hemorrágico, é sala, né? Assim, dependendo da estabilidade, você pode até negociar um angiotoma, alguma coisa, mas provavelmente esse cara é sala, né? Beleza, então o esperado é a segunda foto, que é o seremático, que praticamente não tem nada dentro do dreno, então não dá pra ver, mas ele é laranja. Que é essa segunda foto que aqui, tá? Então, o que eu espero é o sero hemático, que é um pouco de sangue misturado com soro, tá bom? Quando ele vai ficando muito mais hemático, me incomoda. O que você precisa ver? É só o aspecto? Não, o débito também. Cara, você varia um pouco na literatura, mas eles ficam ali em torno de 150, 200 ml por hora, é preocupante, digamos assim. Cara, como é um choque hemorrágico agudo, ele segue um pouco, sabe aquela classificação do choque hemorrágico do ATLS, assim? Embora aquilo não tenha uma sensibilidade absurda para sangramento, ele tem uma especificidade razoável. Então, assim, é improvável que o doente
ele começa a fazer alterações hemodinâmicas como taquicardia, choque e com o dreno hemático num volume razoável, isso não seja um choque hemorrágico operatório, tá? Só para vocês terem esse conceito. E por que a gente fala um pouco de dreno aqui, cara? Porque vale a pena vocês olharem todos os dias, porque às vezes o dreno que era seremático vai ficar entérico, entendeu? E aí, às vezes, quando tá virando entérico, é aquele meio leitoso, aí o cirurgião vem e fala, não, isso aqui é linfa e tal, e o cara fazendo fé, operando provas e tal. Então, assim, ficar atento, tá? A gente fala muito mal do cirurgião nessa aula, tá bom? Tudo bem. O laboratório pode ajudar o hematócrito no livro, ele fala que acima de 50% do sérico é algo mais indicativo de sangramento vivo e tal, etc. Às vezes isso é muito variável. A gente vê doente chocar com débito hemático, abre, tinha uma lesão sangrante, às vezes com hematócrito de 6, 7. O normal mesmo no sério hemático é menor que 1%. Tá? Quanto maior, pior. Eu falei, né? Vários trabalhos, esses em vermelhos, dreno, não ajuda em nada. Esse daqui é para hepatectomia, mas tem para vários outros tipos de cirurgia, tá bom? Período operatório. Talvez seja aquilo que a gente menos olha no pós-operatório, porque a gente sempre delega isso para a equipe cirúrgica, que vai passar uma vez por dia, às 6 da manhã, para discutir com o preceptor às 8 da noite, né? E aí o cara tá ali na sua mão e você fala, não, tá tudo bem e tal. Mas assim, isso daqui seria importante a gente ficar vendo. Pô, tá tudo ótimo com o doente? Beleza, assim, às vezes você, pô, combina com a enfermeira de na hora que for trocar o curativo, você dá uma olhada e tudo mais. Mas, cara, tem alguma coisa errada com esse doente, você tem que olhar a ferida operatória, tá? E fazer a expressão. Então, ficou horrível aqui a imagem, mas na televisão dá pra ver. Então aqui é uma expressão, na gase até parece sangue, mas aqui, tá vendo que tá acumulado ali perto dele, aqui nessa região aqui, é um chocolatão ali, sabe? Então, infecção de ferida operatória, o cara tava piorando clinicamente, você achou um foco, tá? E aí vem a pergunta 2, isso é só ferida ou é cavidade? Aí você vai tentar entender, tá bom? Geralmente imagem, tá? Inspeção diária, procurar por abolamentos, avaliar essa secreção, às vezes é deiscência da parede ou deiscência da aponeurose, né? Tentar entender aonde que está essa infecção. Antibiótico profilaxia, a gente vai falar super rápido. Esse é um trabalho, é uma corte retrospectiva do GEMA bem interessante. É retrospectiva, então vocês já vão entender como que isso pode afetar o trabalho, né? Mas assim, o que ele divide é quem fez antibiótico profilaxia entre 24 e 48 horas, 48 e 72 ou mais 72 horas. Quanto mais tempo de antibiótico, você não consegue prevenir mais infecções, tá? Que é essa primeira parte aqui. Mas quanto mais tempo de antibiótico, mais disfunção renal, tá? E mais infecção por clostridio. Certo? Que é um conceito que a gente já sabe também, tá? E antibiótico terapêutico, tá? Então o cara tinha um abscesso de uma diverticulite, o cara abriu, operou e tal. Aí é o STOPT, que eu acho que o Marcelo já deve ter falado para vocês milhares de vezes. É um trabalho do New England que avaliou isso. Algumas questões do STOPT. A coleção intraabdominal ou a fonte de infecção intraabdominal tem que estar resolvida, tá? Cirurgicamente ou radiointervenção, tá bom? Não pode ter uma coleção lá dentro ainda não resolvida. Mas o que ele fazia era, randomizava o cara para fazer antibiótico 4 dias ou 2 dias depois que passava febre, CIRS, etc e tal. A média em um grupo era 4 dias, a média no outro foi 8, sendo que no grupo de 4 dias ficava entre 3 e 5, mas a média era 4, tá? E não teve diferença de desfecho, tá bom? Um estudo grande, até 500 doentes, bem interessante, tá? Que a gente usa para tentar tirar esse antibiótico um pouco mais cedo. Deiscência de anastomose, é uma das coisas que, assim, é uma das principais complicações do pós-operatório de cirurgias de alças, tá? E é onde, às vezes, a gente se embanana, porque a gente tem uma formação muito clínica e na nossa cabeça, se abriu, tem que operar. E isso não é uma verdade, né? Então, assim, na maioria das vezes, sempre que for possível, o tratamento é conservador, tá? Sempre que for possível. E assim, imagina que você é um cirurgião, aí a família foi no seu consultório, você marcou uma cirurgia, falou que ia dar tudo certo. Aí, cara, você fez tudo para dar tudo certo, tava tudo beleza, e abriu no 6º PO a anastomose. Aí agora o cara tem uma peritonite lá, sei lá. Digamos que ele tá estável, mas o cenário agora é pior ou é melhor do que antes? É pior do que antes, certo? Então se deu errado no cenário onde tudo era ideal, qual é a chance de você abrir, dar um ponto e agora essa anastomose vai dar certo, entendeu? Tipo assim, então assim, se é possível fazer conservador, faça conservador. Rodolfo, o que é se é possível? 2 coisas, a coleção tem que estar drenada e o doente tem que estar estável. Se você tem essas 2 condições, faça de forma conservadora, tá bom? Sempre que possível. Às vezes, o cirurgião vai abrir para fazer uma técnica diferente. Por exemplo, deu errado,
Então, eu não imagino que isso aqui vai demorar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir, vou fazer uma ileostomia, computação do cólon. Ok, ele está mudando a técnica, ele não está tentando fazer uma anastomose primária, tá? É discutível, tá? Se você vai... vou fazer uma estomia ou vou só deixar um dreno aqui, tá? Mas ele tem que estar estável, a coleção tem que estar drenada, tá bom? Deiscências variam de cirurgia para cirurgia, quanto mais alto, pior, tá? Esôfago principalmente, duodeno em jejum é chato, o débito do duodeno em jejum é grande também. À medida que vai baixando, vai ficando mais raro, exceto quando você vai chegando mais próximo da região anal. Então, anastomoses anais, que envolvem a região do ânus ou reto muito baixo, eles começam a aumentar o risco de deiscência de novo, porque são anastomoses mais difíceis também, tá? Então, aqui tá a foto, é uma GDP, né? O cara colocou aqui o pâncreas na alça, colocou a via biliar na alça, tirou uma parte do estômago, fez aqui. E aí, o que deu errado? Abriu a bílio pancreática, né? Ou a enteropancreática, né? A biliar tá aqui. O pâncreas produz 1.200 ml de água e bicarbonato. Então, assim, das duas, uma. Ou o cara vai ter que abrir e resolver isso cirurgicamente, que a gente acha que vai ser ruim, porque vai estar super inflamado isso daqui. Ou o que ele vai fazer? Drenar a coleção, se o cara estiver estável. Drenado e estável, né? As duas condições que a gente falou. Como é que eu identifico? Cara, então assim, deiscência, estava aqui, né? Precoce e tardia. É o seguinte, isso daqui não sou eu que estou dizendo, o próprio cirurgião vai falar, e está no livro de cirurgia, tá? Deiscência nas primeiras 48 horas, tem livro que coloca até 5 dias, é culpa da técnica cirúrgica. Tá? O ponto não foi feito de forma adequada, a gente está falando mal, né? Ó. O ponto não foi feito de forma adequada, o grampeador ficou em cima uma linha da outra, é isso, tá? 48 horas não é para abrir. O cara que é desnutrido, corticoide, diabético, insulina independente, esse cara vai fazer deiscência quando? Deiscência clássica, lá depois do dia, geralmente entre o 7º e o 10º. Você pode ter deiscências longas, tanto quanto, por exemplo, após o 30º dia. Pode acontecer mais ou menos comum, tá? É o que a gente falou. Então, assim, deiscência muito precoce, ou foi uma lesão térmica da alça no intraoperatório, ou esse ponto não ficou adequado, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem cirurgião que já chega falando assim, cara, ficou ruim por condição do doente. Assim, na hora que a gente chegou, a gente viu que era uma anastomose péssima, que era o que deu para fazer. Então, às vezes, esse cara vai abrir precoce, tá? Mas, na maioria das vezes, a deiscência é tardia. É incomum você ter essa deiscência por falha do cirurgião, tá bom? Como é que você vai identificar? Geralmente o cara vai desenvolver um quadro febril, barra piora inflamatória, piora do dreno, etc e tal, se o cara ainda tiver com dreno lá no 5º, 7º PO, tá? Geralmente a gente vai para exame complementar com imagem, tá? Não adianta muito fazer tomo de abdômen sem contraste, tá? Então, assim, tomo de abdômen é com contraste. Ah, mas a disfunção renal, assim, não vou nem entrar nisso, porque eu acho que você já deve ter tido também algumas aulas falando que talvez isso não seja tão relevante assim, ou nem exista, tá? Mas é a mesma questão. Então, por exemplo, você tem um doente com uma infecção no sangue por enterococo AMP-R, só é vanco S, você não tem outro antibiótico no hospital. Você vai deixar de dar vanco porque pode prejudicar o rim? Não, se há uma necessidade de dar vanco, você vai dar vanco. Você precisa da tomografia para definir o que esse doente vai fazer, se ele vai operar, não vai operar, se vai dar antibiótico, se vai drenar, cara, você vai ter que fazer, tá? E aí, cada vez mais a gente entende que fazer esse contraste isosmolar e pós-molar de hoje em dia é pouco relevante para a função renal, tá bom? Contraste via oral, às vezes o cirurgião pede, mas o próprio radiologista fala que ajuda pouco, tá? Contraste é venoso. Radiointervenção sempre que possível, não é possível endoscopia, não é possível cirurgia. A gente tenta sempre resolver causando menos resposta inflamatória possível para esse doente, porque o que ele precisa é menos resposta inflamatória para cicatrizar a região, tá? Então, a endoscopia, você vai ter a opção do vácuo endoscópico, acho que quem passou na gás já viu, né? Cara, é como se fosse um curativo a vácuo, só que em miniatura. Então, uma esponjinha na ponta de uma sonda nasogástrica, sai do nariz do doente, liga no vácuo da parede, ou no sistema vácuo, tá? A cada 4 a 5 dias ele vai ter que trocar por endoscopia isso, que é o chato da terapia, mas ela acelera o fechamento da fístula, tá? Por quê? Então aqui tem um buraco e aqui está o buraco resolvido, né? O que ela faz? Primeiro, ela impede que fique caindo saliva, solução dentro desse buraco, ou seja, ela zera o débito da fístula, que é um dos pilares da terapia, tá? Segundo, em teoria, essa pressão negativa vai melhorar a irrigação local. Então, você vai melhorar a cicatrização da região, tá? Então, a terapia é legal, dá para fazer tanto alta como baixa, desde que seja acessível por métodos de exame como endoscopia e colonoscopia, tá bom? Tem outras formas de tratamento endoscópico, próteses, etc, tá? Mas isso aqui eu falo sempre porque tá se popularizando e é comum que ninguém tenha ouvido falar. E você fala, pô, que isso? Uma sonda ligada no nariz, ligada na parede e tal. Então,
É importante saber isso porque está se popularizando bastante. Fístulas abdominais têm mais ou menos as mesmas causas, assim. Eu só quero falar que fístulas de baixo débito tendem a fechar sozinha, fístulas de alto débito são mais chatas de fechar, tá bom? Mesma história, se possível, não operar inicialmente, porque vai estar péssimo. Melhora a condição do doente, condição nutricional, condição clínica, sai da infecção para depois programar a cirurgia. Fazendo isso, 30% a 40% fecha espontaneamente, 30% a 40% fecha espontaneamente, o que não fechar vai precisar de cirurgia, mas provavelmente essa cirurgia vai ser feita meses depois, semanas a meses depois, tá bom? Corrigir os eletrólitos, então a gente sempre fala, porque, por exemplo, dependendo da... é uma fístula intercutânea do duodeno. Cara, vai ser litros por dia isso daqui, tá? Se no ilho, uma ilhostomia, você pode perder 2, 3, 4, 5 litros por dia, duodeno, às vezes você supera isso, tá? Então, assim, você vai ter o débito do estômago, aí, cara, 2, 3 litros. Do pâncreas, a gente já falou, 1.200. Da vesícula, acho que é uns 700, da via biliar. Então, assim, somando tudo isso, vai ser no duodeno, tá? Então, é difícil fechar. Por isso que quando dá fístula no duodeno, quanto dá deiscência do duodeno, cara, todo mundo já fica meio desanimado, entendeu? Então, a maior parte das vezes, o que você faz? Não opera. Drena a coleção, jejum na região, você pode passar uma sonda pós, né, da dieta pós, mas tipo, jejum na região, o cara vai ficar comendo via oral, tá? Se ele não tiver condição de sonda, ele vai ter. E correção de eletrólitos, porque, por exemplo, é o que a gente falou, o pâncreas é 1.200 ml de água com bicarbonato, esse cara vai começar a fazer acidose, tá? Então, assim, vai ter que tentar entender qual eletrólito ele vai precisar de ajustar. Última coisa que eu vou falar sobre fístula é uma pergunta que sempre me fazem, somatostatina e octreotide, sim, assim, os estudos que a gente tem não são maravilhosos, mas elas reduzem o débito da fístula, elas aceleram o tempo de fechamento, e tem trabalho falando que talvez a somatostatina aumente a taxa de fechamento, porque assim, uma coisa é fechar mais rápido, outra coisa é fechar mais, tá? Fechar mais rápido, elas fazem isso. Fechar mais, que é a grande controvérsia, tem alguns trabalhos mostrando que a somatostatina exclusivamente pode fazer isso, tá? Mas, assim, trabalhos ruins, meta-análises ruins, e a somatostatina, minha vida é muito curta, então precisa ser em bomba. Esse é um cara que geralmente, às vezes, a gente gosta de mandar para a enfermaria, porque vai demorar isso daqui, tá? Então, o octreotide vai bem. Se for custo efetivo ali na sua disponibilidade. Agora é a última parte da aula. Quanto tempo já deu aí? Mais ou menos. Tá, acho que uns 5, 10 minutos eu vou tentar fazer mais rápido aqui, porque assim, essa é uma parte se a gente for falar de cada cirurgia especificamente, pode demorar horas, mas assim, a gente vai tentar falar só o que é mais importante de cada cirurgia, tá? Então, cirurgias do cólon delgado a gente já falou, né? Evitar a anastomose primária em condições adversas, não é o intensivista que faz isso, é o cirurgião. Mas se o cara fez uma anastomose primária e tinha uma peritonite fecal lá, você já começa a imaginar que pode dar errado, tá? Colosstomia versus ileostomia, só lembrar que a ileostomia deve ter um débito muito maior, o cara pode desidratar. A gente tinha uma doente que a cada 3 meses ela internava na UTI por insuficiência renal aguda por ileostomia. Desidratava em casa, insuficiência renal, PS. Né? Avaliar o aspecto das estomias, né? Tem que avaliar como é que tá a coloração, se não tá desabando, toque, essas coisas. Início da dieta. Quando que eu vou começar a dieta? É claro que isso é sempre uma discussão com a equipe cirúrgica, mas quanto mais alto, exceto as esofagectomias e exceto as gastrectomias, estou falando de intestino especificamente, quanto mais alto, você pode incluir aí esôfago e estômago, tá? Quanto mais alto, mais você demora para você começar. Tá? Cirurgia de cólon na Austrália, com 8 horas, você dá líquido. Tá? Aqui, 24, 48, essa é a discussão com a equipe cirúrgica, tá bom? Mais cirurgias mais altas, você vai demorar mais. Primeiro, porque esse cara geralmente faz mais ilho. Segundo, porque o medo da deiscência é maior, porque faz mais deiscência. E se der deiscência, serão semanas internado. Então, é mais chato mesmo, tá? Hepatectomias. Vocês precisam saber, esse cara é cirrótico ou não cirrótico? O cara que é cirrótico, ele pode não aguentar ficar só com os 30 famosos por cento do fígado, tá? E o cara que é não cirrótico, às vezes com 20% ele toca a vida, tá? Regrado ou não regrado, é basicamente se ele respeitou as segmentações aqui vasculares, porque quando ele não respeita, fica mais área cruenta, você pode babar mais bile dessa região, então pode ter um pouco mais de fístula biliar, tá? Em relação à fístula biliar, presta atenção, se a cirurgia é uma hepatectomia e o dreno ficar preto de bile, provavelmente essa bile está vazando da área cruenta. Conduta quase sempre é conservadora, tá? Porque essa área cruenta vai fechar, tá bom?
Quando que não é conservador? Quando ele faz uma peritonite biliar, aí sala, tá? Mas a maioria das vezes é conservador, porque a maioria das vezes não faz peritonite biliar. Se a cirurgia é de vias biliares, ou é um transplante, você não tem área cruenta do fígado. Então, se o dreno ficar preto, provavelmente é porque a anastomose biliar soltou. Aí não tem muito o que fazer. Provavelmente vai ser cirúrgico, tá? A informação mais importante das hepatectomias é a manobra de Pringle. Por quê? Porque a manobra de Pringle é aquele clampeamento das estruturas do hilo hepático. Geralmente o cirurgião faz manobras de Pringles de 15 em 15 minutos, tá? Ele não costuma fazer essa isquemia maior do que 15 minutos, mas ele faz algumas vezes. O normal é 3, 4 no máximo, tá? Mas, pô, o cara chegou pra você, pô, perdi as contas quando o Pringle eu fiz 10, 12 Pringles. Cara, você espera mais hepatite isquêmica no pós-operatório. Aí você junta as informações. Era um cara cirrótico, sobrou 30% do fígado, foi não regrada, fez um Pringle gigantesco. Eu espero no pós-operatório insuficiência hepática, que é a nossa mais temida complicação da hepatectomia. É o cara fazer insuficiência hepática, tá? Por quê? A insuficiência hepática, se ela for transitória, que é aquela que dura até 5 ou 6 dias, ok, porque assim, foi uma insuficiência hepática porque o cara fez hepatite isquêmica e melhorou a hemodinâmica, melhorou o fígado, ok. Se ela não passa em 5 ou 6 dias, se ela não é transitória, é transplante. Só que se o cara fez um hepaté tão agressivo assim, provavelmente é por quê? Porque ele não é candidato a transplante. Então esse cara vai morrer, provavelmente, tá? Sangramento é a principal complicação do POI, tá? Não é a mais temida é insuficiência hepática, mais comum, sangramento. Ele vai para UTI para quê? Vigiar sangramento, tá? Lembrar que disfunção hepática e INR não tem a ver com risco de sangramento, não precisa ser corrigido. Disfunção hepática a gente já falou e a fístula a gente já falou. Pâncreas. Cara, é aquela imagem que a gente mostrou já, né? Então, assim, o mais comum é a cirurgia da cabeça do pâncreas. E aí você sobra um Wirsum lá para você desaguar em algum canto, tá? O que você vai fazer com isso? Jogar numa alça, tá bom? Isso aqui é a GDP, né? A clássica, né? Cara, então assim, o problema maior, o mais temido é a fístula pancreática, que nas literaturas aí é 10 a 15%. Qual que é o problema disso? Pô, o líquido pancreático ele é meio corrosivo, ele é inflamatório. Geralmente você tem algum grau de pancreatite de manipulação no POI também, sabe? Então é uma fístula chata. Novamente, ela costuma acontecer ali um pouco mais tardio do que 48 horas. Dica, milase do dreno vai estar 30 mil, 40 mil. Tá? Pancreatite pós-op pode ser chato. E aqui é um negócio que a gente, na residência de clínica e UTI, geralmente nunca ouve falar, mas é do que esse doente morre. Se ele não morre de infecção, ele vai morrer de pseudoneurisma. Não se sabe por quê, mas esses caras começam a corroer um pouco a parede da artéria, sei lá, eles fazem alguns pseudoneurismas. Tá? Pode ser da artéria hepática, gastroduodenal, etc. E aí, assim, por que eu digo isso? Porque é comum um cara falar assim, pô, a gente tinha um cara, fez uma GDP, aí ele começou a fazer uma fístula pancreática, mas estava estável, estava tudo bem. De repente ele chocou e morreu. É um aneurisma que é um pouco, tá? Pseudoneurisma. Aqui você identifica manejo e radiointervenção, tá? Ou cirurgia. Quando é só fístula pancreática, que é a complicação mais comum e mais chatinha, né? Assim, embora aqui seja bem chato, né? Morrer é chato também. A fístula pancreática em si, que é aquela que... Por que é chato? Porque, cara, isso aqui às vezes o cara vai ficar internado semanas também, que essa parada deve ter muito alto, tá? Às vezes, só de drenar você resolve a maioria. É aquilo que a gente falou. Se o doente está drenado e está estável, você não precisa operar e é até melhor que você não opere, tá bom? Mas uma parte ainda vai precisar operar. Esofagé, penúltima cirurgia, tá? Então, cara, esofagé, qual que é o problema dela? Pô, é uma cirurgia que é mais agressiva, né? Então, assim, a taxa de deiscência é até um pouco maior, 5 a 15% aqui, né? Então, qual que é o problema da esofagé? Cara, a esofagé, se ela é o tal do 2 campos versus 3 campos. Vocês já ouviram falar. 2 campos é quando o cara só abre a barriga e a parte cervical. E aí ele puxa da barriga para cá e faz tudo com esses dois acessos, tá? Mas quando a maioria das vezes, até assim, aqui no HC, né? A lesão é meio ruim, assim, é mais difícil de fazer só esse trajeto, assim, de puxar, precisa do terceiro campo, que é o torácico. E aí, para você acessar o esôfago via torácica, existe um negócio chamado ventilação monopulmonar, durante o intraoperatório. Então, no intraoperatório, esse cara vai ventilar com um pulmão só, tá? Durante o período da cirurgia. Então, você pode ter mais complicações respiratórias quando você tem 3 campos. Fora que esse doente vai vir com dreno de tórax, que aí você vai ter que ficar de olho também. Então, é importante essa informação. 2 campos versus 3 campos, tá? Se vai usar o estômago ou o cólon, geralmente assim, o estômago ele não sobe até lá em cima. Então, se é muito proximal a lesão, eles acabam usando o tórax de neoesôfago, tá? Mas a maioria das vezes vai ser o estômago.
A deiscência tem muito a ver, assim, porque, como eu falei, para usar o estômago não pode ser muito alta, só que essa não é tão matemático. Então, às vezes, o cara vai usar o estômago, mas fica meio justa a anastomose, e daí da deiscência abre e dá problema, tá? Uma dica é, esse cara, além do clássico da deiscência ali, que é aquela inflamaçãozinha que você não sabe o que está acontecendo, ele costuma começar a fazer um grau de mediastinite que é comum abrir com arritmias, tá? Principalmente fibrilação atrial. Pô, tem um cara que estava tudo bem, quinto PO de esofagé, começa a fazer um FA. Não vale a pena ver se isso aí não é uma deiscência. Quase sempre é, tá? Os drenos ficar de olho, especialmente no cervical, tá? O cervical não pode entupir, porque se entupir, isso aí, o que ia sair pelo dreno cervical vai pingar no mediastino posterior, mediastinite, tá? Complicações respiratórias, não só pelo lance da ventilação monopulmonar que a gente falou, mas também porque dor, tá? Então, esse aqui é tipo um trauma torácico, o cara vai ficar respirando ali meio superficialmente, pode fazer complicações respiratórias. E o cuidado que o intensivista tem que ter na hora da extubação. Por quê? O laringeu recorrente, ele fica aqui do lado do esôfago, tá? Não é dos mais incomuns você ter algum grau de ou neuropraxia ou lesão mesmo, secção desse nervo, tá? E qual que é o problema disso? Ele fica na corda vocal também. Se a lesão foi unilateral, na hora que você estubar, o cara vai estar meio rouco ali, mas ele às vezes consegue se defender. Se for bilateral, na hora que você estubar, ele não consegue movimentar a glote, tá? Aí ele falha na hora. Você tira o tubo, ele falha na hora, tá? Já vimos algumas. Última cirurgia bariátrica, a gente fala porque não é todo dia que vai uma bariátrica para UTI, porque é uma cirurgia de, em teoria, baixa complexidade, mas o doente que recebe essa cirurgia, às vezes ele tem muita comorbidade, tá? Então, assim, quase sempre, aqui a gente fica de retaguarda para as bariátricas de doentes mais graves, assim, tá? São os que, às vezes, os que mais precisam também, né? O cara que tem uma insuficiência cardíaca com diabetes muito zoado, um risco cardiovascular mais alto, tá? E é importante falar por quê? Segunda cirurgia mais indicada no mundo atualmente. Não me pergunto qual é a primeira, que eu não lembro mais. Deve ser vesícula. Cara, então assim, qual que é a importância? Banda, você quase não vai ver mais, tá? Aquele duodenal switch, escopinário e tal, você quase não vai ver mais, porque o cara fazia uma desabsorção tão intensa, jogando a alça lá no ilho distal, que era muito, os caras ficavam muito cozidos na vida, assim, sabe? Disfunções, desvitaminoses e etc e tal. Então hoje, basicamente, você vai ter a gastreia vertical, e o bypass em impulsão de Hooke, também conhecido como Fábio Capella. A gastreia vertical, se vocês olharem aqui nessa figura aqui, onde eu estou apontando o marcador, ela é muito, assim, relativamente simples, né? Por quê? Só tem um grampeador aqui. Só é uma anastomose. Só é um lugar que pode dar problema, tá? O problema que a gente sempre fala é o seguinte, geralmente o grampeador não faz a curvatura inteira. Ele vem até aqui assim, ó. E o cara deveria fazer o quê? Usar um segundo grampeador para fazer o resto. E aí, o que geralmente ele faz, ele economiza e faz à mão esse resto, que é onde vai abrir, tá? Então, geralmente, a deiscência do sleeve é aqui em cima. Aí o cara faz um derramezinho pleural associado, que geralmente é virtualmente asséptico em quase todos os casos, e faz uma coleçãozinha aqui. Conduta, drenar, se o cara está estável, drenar e esperar, tá? Como é acessível endoscopicamente, você pode usar o que a gente falou, que é o vácuo endoscópico, tá? Pode ser pior do que isso? Pode. Então a gente viu uma vez que o cara fez exatamente isso. Abriu bem aqui, aí estava num outro hospital. Chamaram a rádio intervenção, que eu não sei se o cara era muito rádio, nem muita intervenção, assim. E aí ele foi meter um dreno para drenar essa coleção, ele passou pelo pulmão, pela pleura e pelo estômago. Então ele conseguiu fazer uma fístula gastropleural. E toda hora que você botava a mulher em decúbito zero, ela fazia uma pneumonite. Lembra? Ela saiu, tá em casa. Ficou bem. Nem a gente acreditava muito, mas era paciente jovem, sabe? Fez uma toracostomia, ficou com um buraco, semanas internado, foi embora para casa depois bem. Mas assim, é isso aqui, tá? E o bypass em Y de Hu, tá, por que eu faço essa? Por que eu não faço sempre o que é mais simples, tá? Porque em teoria perde um pouco menos de peso aqui. Então você deixa mais para o doente que tem mais comorbidade, que não vai aguentar um tempo cirúrgico tão grande. Porque essa aqui dura 1 a 2 horas, essa aqui é 2 a 4 horas, tá? Então geralmente quando o cara é meio runheiro, você faz o bypass, tá? E a mais feita mesmo, que é a que perde um pouco mais de peso, é o bypass, tá bom? E aqui o que você vai ter? Cara, complicações parecidas com a da GDP, tirando o pâncreas, que não está envolvido aqui na história, tá? Então você vai ter aqui anastomose gástrica, você vai ter entero-entero, você vai ter bilioentérico. Então assim, bilioentérico não, né? Mas assim, você vai ter uma alça biliar, que se ela fizer uma estenose ou oclusão, qualquer coisa, ela vai abrir aqui em cima, né? Ou pode ulcerar isso daqui, algumas complicações são possíveis, tá? Mas no POI, o cara vem para UTI, você vai ficar de olho em duas coisas.
Hipoxemia do pós-operatório, porque esses caras fazem hipoventilação da obesidade, mas geralmente quase nunca é relevante. É pouco, bota 1 ou 2 e manda para a enfermaria no outro dia. E o primeiro dia mesmo, ele vem para vigiar sangramento e risco cardiovascular. Não infartou, não sangrou, provavelmente amanhã ele vai de alta, aqui no HC, né? Porque é questão de leito, tá? Beleza. Porque tem lugar que fala para ficar vigiando o risco cardiovascular, que é super controverso, 3 dias, né? Mas, assim, quase ninguém faz isso, tá? Beleza, então, a única questão que falta falar de bariátrica, assim, é a questão inverso, deiscência versus TEP, tá? Qual que é a questão? O paciente obeso, especialmente superobeso, ele não vai fazer uma deiscência com peritonite clássica. Ele não vai ficar, eu tô com dor aqui na foto. Não, ele não faz isso, tá? Ele faz taquidispneia, que ele começa... Ele já é mais ofegante, de base, tá? Porque ele já precisa de pressões ventilatórias maiores para vencer um pouco a pressão intraabdominal. Só que quando ele está no estado de infecção, de catabolismo, de aumento do metabolismo, ele começa a exacerbar isso. Então, você tem taquidispneia, tá? E o que acontece? Todo mundo leva para angiotomo protocolo TEP. Quase sempre. Geralmente esse cara já está na enfermaria, então o cirurgião vem pedir a vaga como, olha, tem um paciente que fez uma bariátrica semana passada, voltou no pronto-socorro, agora taquidispneico. A gente acha que é um TEP, eu tô levando ele para tomo e vou trazer para UTI depois, beleza? Beleza, mas se puder, corta a barriga também. Porque quase, cara, 99% das vezes vai ser deiscência, tá? Essa taquidispneia. Rodolfo, não pode ser TEP? Pode. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Próximo slide que vai ser o último, tá? Então, assim, só para comprovar o que eu falei, os sintomas mais frequentes são o ataque de dispneia, por isso que é comum o cara levar ele para angiotomo protocolo TEP, tá? Porque é um obeso, ficou acamado que acabou de operar. É óbvio que ele vai pensar em TEP, não é que ele tá errado, tá? O problema é que na bariátrica o TEP quase sempre é tardio, a mediana é com 24 dias, quase nunca esse cara tá internado quando ele faz o TEP, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma série pequena de 9 doentes, mas o único que fez TEP na primeira semana, foi tipo, um paciente fez TEP na primeira semana. Isso se repete em outros trabalhos, então assim, a bariátrica faz TEP? Faz, mas quando? Tardiamente, esse cara já está em casa. Então, se o cara veio naquela janelinha da deiscência ali, entre o 5º e o 10º PO com taquidispneia, provavelmente é deiscência. Aqui mesmo, vamos fazer 5 anos de UTI da gastro. Assim, eu nunca vi um cara ir para UTI nossa com um TEP. Já vi vários com essa mesma história. Sempre foi deiscência, sempre. Tá? Às vezes o cara vai fazer um TEP, mas nem relevante vai ser, né? Então, tem isso também, tá? Mas a incidência, em 7 dias é pequena, ela vai subindo, e mesmo assim ela não é tão grande, tá? Acabou. Foi muito longo. 50 minutos, 1 hora. Dúvidas? Obrigada, Rodolfo, pela aula. Eu queria saber se tem alguma contraindicação ou, enfim, de VNI em esofagé, assim, pós-op, dias, o que é seguro, o que não é? Essa também é uma pergunta bem comum, assim, né? Porque, assim, o que a gente tem? A gente tem alguns dados mostrando que para estômago ela é segura, tá? Embora a gente sempre costuma dividir isso com o cirurgião, porque, assim, se der a deiscência, sempre a culpa vai ser da VNI, né? Então, tem algumas equipes mais maduras que não tem esse problema, tem outras equipes que não gostam de fazer. A gente também não acredita que a VNI é a maior salvação do mundo, então, assim, é justificável até você segurar um pouco em alguns cenários, né? Tem outros, ok. Para esôfago, você não tem esses dados. Você tem estudo experimental, você tem estudo com cachorro e tal, essas coisas, tá? E aí, se não me engano, tem um estudo grande que tá para sair, que é com alto fluxo. Mas é um estudo da pessoal da Anzix também. Mas esse dado a gente não tem ainda. Então, assim, esôfago, você não tem nenhum dado que te mostra a segurança de fazer. E acho que até é razoável você segurar, assim, porque entre um esofagé fazer VNI ou cara, não fazer, eu acho que às vezes eu prefiro não fazer, assim. Porque, putz, se der uma deiscência, vai ser, já dá deiscência pra caramba, porque o cara que faz, tem uma questão que é sempre assim, quem é esse doente que opera essa cirurgia, né? Quem é o doente que opera esofagé? Pô, é o cara com neo de esôfago, acalase, esse cara já é super desnutrido, já tem tudo fazer deiscência, então que 15% faz deiscência. Então, assim, é um cenário em que eu não costumo ficar usando VNI, tá? Eu não tenho suporte da literatura para isso, e eu não acho que eu vou ganhar, o benefício vai ser maior que o risco. Não acho que a gente tem isso. Tá? O cara da esofagé que fez fazer um faríngeo e que você vai reentubar. Está muito criado na gráfica. A maioria das vezes, essa anastomose não é tão alta assim, tá?
Você pode ter algum grau de edema, etc e tal, às vezes também já tinha, a esofagé, assim, embora tenha, já recebemos esofagé que o cirurgião pediu para ficar sedado e bloqueado 48 horas, porque é anastomose de risco. Aí já ouviram essa história, né? Então, geralmente o que a gente faz é desligar a sedação e estubar. Mas, não, porque assim, entre manter o doente intubado ou extubado, eu não vejo grande diferença em relação ao risco da anastomose, né? É diferente você falar em alguma cirurgia abdominal em que você imagina que tem alguma hipertensão intraabdominal, é outro contexto, aí tudo bem, a sedação faz parte da terapia. Agora, a sedação para deixar o cara quieto, isso vai ajudar, isso aí a gente já não costuma fazer, tá? Se a anastomose ficou tão tensa a ponto de que o cara não pode virar o pescoço, cara, ela vai abrir independente do que você está fazendo aqui, entendeu? Então, assim, não faz tanto sentido assim. Mas não, acho que geralmente essa intubação, o que você pode ter mais dificuldade é, sei lá, uma paresia unilateral de corda, alguma coisa assim, tá? Pode ser mais difícil. Exatamente, evitar entubar o esôfago e ventilar, principalmente, depois. Isso é importante. Só de antibiótico, duas questões que me dá dúvida. Quando, teoricamente, vamos supor, uma lesão inadvertida de alça, sei lá, o cara foi fazer uma colônia eletiva, uma colônia eletiva, perfurou, ou o cara tomou um tiro no intestino e aí perfurou. Aí ele foi para a cirurgia, fez, sei lá, fez uma colostomia, alguma coisa assim, e ficou com dreno. Aí esse cara ganha ou não ganha antibiótico e quanto tempo, ou não. E a outra dúvida é... Esqueci, peraí. Vai respondendo essa já. Cara, assim, quando tem peritonite fecal, contaminação grosseira, a gente faz, tá? E aí a gente tenta seguir um pouco o STOPT, que é resolver o que está dentro da cavidade, 3 a 5 dias de antibiótico, mediana de 4, deu tudo certo, a gente tenta tirar. Chegou no 4º ou 5º dia e eu acho que o cara tá ruim, fez uma imagem, ainda tem coleção lá dentro, aí você não cumpriu o pré-requisito do STOPT, que é resolver a questão cirúrgica, tá? Mas geralmente o tempo do STOPT tá ok. Terapia, não é profilático. A antibioterapia profilática, em teoria, até a hora que o cara fecha a pele, né? Que é onde você faz a infecção de sítio cirúrgico, tá? Você não faz infecção de sítio cirúrgico pelo ar da UTI. É geralmente o que acontece no intraoperatório, né? Manipulação, infecção no intraoperatório, tá? Por isso que tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, hepatectomias. Você já tem uma evidência sólida da literatura que estender a antibiótico profilaxia a partir do momento que o cara sai do centro cirúrgico não faz diferença nenhuma. Vou fazer só 24 horas. Não faz diferença, tá? Provavelmente isso é verdade para quase todas as outras cirurgias, mas a evidência talvez não seja tão sólida assim como na hepaté, tá? Agora, vai fazer antibiótico profilaxia, é aquela questão que quase sempre vai envolver algum grau de negociação, principalmente em serviço que não é UTI fechada, tentar fazer pelo menor tempo possível, aquele trabalho, a corte retrospectiva. Uma coisa dessa corte retrospectiva, assim, que serve como crítica, se eu fosse um cirurgião e quisesse criticar essa corte, é uma corte retrospectiva. Você tende a deixar o paciente com antibiótico mais tempo se você imagina que algo de errado está acontecendo, né? O cara fez uma vesícula que foi super segura, foi super tranquilo, não contaminou nada, para que ele vai fazer 7 dias de antibiótico? Assim, às vezes, na corte retrospectiva, você vai ter uma contaminação por gravidade presumida, né? Você acha que esse cara é pior, você dá mais tempo de antibiótico, por isso que esse cara faz mais função renal e mais infecção por clocídio, eu já acho que é mais desbiose mesmo, né? Mas, assim, fazer mais função renal, talvez seja só pela gravidade. Falei demais para resumir que antibiótico profilaxia, em teoria, é só no intraoperatório, tá? Quando vai fazer, às vezes a gente negocia mesmo de fazer 24 horas. Não tem sentido você fazer um antibiótico profilaxia por 48, 72 horas, porque ou é profilático ou é terapêutico, né? Assim, esse meio termo, o tal do profilêutico, a gente tenta nunca fazer. Então, mas aí... Aí, assim, o correto... E muitas vezes, quando você pega os achados do intraoperatório, a maioria das vezes está descrito essa lesão inadvertida, né? Às vezes é um linguajar que é mais jurídico, assim, né? Mas dá para entender que teve alguma coisa. Mas ali foi uma contaminação controlada, né? O cara acabou de ver, lavou, resolveu, então eu não espero uma resposta inflamatória absurda, tá? Diferente do cara que fala, cara, tava tudo friável, onde eu pegava no intestino, se despedaçava e caía cocô na cavidade. Tem esse cenário de catástrofe, tá? Aí você vai ter que ter um grau de bom senso de entender o que é peritonite fecal e o que foi uma contaminação mínima da cavidade, que é uma área bem cinza, né, às vezes.
Eu acho que não, porque ela acontece frequentemente, né? Assim, ela é frequente. O cara vai tirar uma vesícula, vai cair bile na cavidade. Terá uma colecistite, isso pode ter algum grau ou não de infecção ali, às vezes será uma colangite, alguma coisa assim, né? O cara vai tirar o cólon, pô, como é que você garante que no lugar mais sujo do corpo humano, assim, não vai cair bactéria dentro da barriga? Isso acontece frequentemente, mas se não houve contaminação grosseira da cavidade, né? É que o termo grosseiro fica subjetivo, mas é o que a gente usa para definir se vai ser terapêutico ou profilático muitas vezes. Obrigado. Eu tenho duas dúvidas, Rodolfo. Uma é que eu já vi assim, no pós-op imediato, às vezes para avaliação de como está a parte finalização, o pessoal pede dosagem de troponina, o quanto que isso realmente ajuda ou não. E com relação ao paciente que vem num preparo, um paciente desnutrido já, nessa NPT pré-op, e aí no pós-op, no ERAS, a gente fala para manter também, que mantém até atingir uma meta boa interal, e o quanto que isso realmente tem de dado, assim, eu nunca fui atrás específico, só não era. Cara, assim, troponina é um exame que, assim, qualquer doença que você pensar na vida, se a troponina está alterada, em teoria o prognóstico ele é pior, tá? Mas isso não significa que você tem que fazer alguma coisa para isso, né? O doente que altera a troponina talvez seja um doente pior do que o que não altera, né? Muito provavelmente é isso, tá? Uma avaliação pré-operatória e ficar checando a troponina pós-op, assim, o que a gente faz na prática, sendo bem sincero, né? Assim, pré-operatório, geralmente o pessoal usa scores clínicos de risco cardiovascular, geralmente score de Lee e tal. E pós-operatório, assim, a doente de altíssimo risco cardiovascular. Pô, a gente faz uma eletro na chegada, a gente deixa uma troponina no primeiro PO ali. Mas depois, eu não costumo ficar repetindo. Porque se o cara tocou, que é o tal daquela injúria miocárdica ali, sabe, um IAM tipo 2, não vou fazer nada com isso, tá? Não vou fazer absolutamente nada com isso. Então eu não fico repetindo, a não ser que o cara tenha clínica, tá? Obviamente isso é um pano para discussão longa aí, né? Com grade de cardiologia, assim. Mas é o que a gente faz aqui na prática, tá? A outra pergunta da NPT, né? Cara, assim, primeiro, assim, desmistificar um pouco a questão da NPT, a gente tem um pouco do pensamento do EPANIC, né, que é um estudo que já tem algumas décadas aí, que é o seguinte, pô, a NPT mata as pessoas, depende muito do lugar que você tá, né, assim, depende muito do lugar que você tá. Se o que você tá dando na NPT, o cara vai realmente usar para fazer um anabolismo e melhorar, é outra discussão que a gente não tem como saber, tá? Mas, assim, pacientes em que não estão conseguindo se alimentar de forma interal, não necessariamente você precisa esperar 7 dias completos da meia-noite para você começar a NPT, entendeu? Assim, especialmente pós-operatório, fístula, alguma coisa assim, cara, a gente começa muito mais precoce do que esperar 8 dias, tá? Especialmente, por exemplo, nesse caso da esofagé. Pô, o cara já vem desnutrido de casa, né? O cara já é um risco nutricional alto, tá? E aí depois você tem alguns trabalhos mais recentes sobre NPT versus enteral de literatura de terapia intensiva que parece que não faz tanta diferença, tá? O underfeeding, ok e tal, mas acho que é outra questão. Eu não estou começando essa NPT porque eu acho que isso vai melhorar a sobrevida do doente, vou salvar a vida dele, tá? É uma questão de melhora nutricional, porque quem sabe assim eu possa ter menos descenso, infecção de ferida operatória, que também é bem discutível na literatura, tá? A gente é um pouco mais liberal com começar a NPT se a gente acha que esse cara não vai comer bem, tá? Ah, ele não vai, com sonda não vai, com barriga não tá vomitando sem parar, um puta de um ilho, pô, a gente começa, tá? Cuidar com infecção de catéter, obviamente. Desculpa, só para outra coisa, né? Tem um estudo que eu acho que é o NutriRea 2, que ele pegou pacientes chocados em ventilação mecânica, randomizou para enteral versus parenteral e deu meio que a mesma coisa, tá? Então, assim, em termos de segurança da enteral, é segura? É segura. Mas eu não começo pensando na bactéria intestinal, que, sabe, assim, na pancreatite tem um lance de que talvez seja protetor e tal. Mas, assim, a nossa ideia aqui é nutrir o doente. O underfeed ele não vai nutrir o doente, tá? Ele vai dar alguma coisinha ali, mas não é o que eu estou buscando. Se o meu objetivo é nutrir esse doente, eu não necessariamente preciso ficar esperando o 8º dia, né? Eu tive uma experiência recente muito ruim no último ano. Não. É com ilho patológico em pós-operatório.
E já tinha tido uns que foram de boa, mas nos meses tive alguns muito catastróficos. E a minha pergunta que ficou meio uma dúvida é o quanto o ilho, porque eu achava que era meio ruim, mas o quanto isso agrega de mortalidade, tipo, vem que prolonga muito tempo de internação em UTI e hospitalar, mas de uma forma geral, tipo, vocês têm isso em quantidade? Porque eu estou muito confuso em relação a isso ultimamente. Tá. Assim, é aquela história que a gente começou na última aula, né? Assim, quando você vai fazer um trabalho para ver se tal determinado assunto mata mais ou não, o que você faz geralmente é uma corte e você olha de forma retrospectiva e você pega e separa dois grupos, quem fez ilho, quem não fez ilho, tá? Então, por que o cara vai fazer um ilho pós-operatório, né? Assim, digamos que ele tenha feito a mesma cirurgia. Talvez é o cara que está com mais dor, vai usar mais opioide, o cara vai ter algum grau de parkinsonismo, usa drogas. Assim, esse cara já carrega alguma carga com ele. Muito provável, assim, que aumenta o tempo de internação e aumenta tempo de internação tanto em UTI como hospitalar, esse dado eu posso te garantir que sim, tem dados específicos. Eu não lembro de cabeça se tem dado em relação à mortalidade, tá? Mas, assim, provavelmente deve ter, só que com essa crítica de que, assim, não é necessariamente o ilho, é mais o paciente do que o ilho em si, né? Assim, você já consegue imaginar um pouco o que vai acontecer quando você recebe esse cara, né? Mas quando o ilho começa a ficar muito prolongado, geralmente você fica caçando coisa ali, sabe? Então, por exemplo, pô, aí você vai fazer uma imagem, não tem nada, o cara não tem distúrbio eletrolítico, o cara não tá tomando opioide, o cara tá com a glicemia normal, tá tudo redondo. Aí, assim, você pode fazer nesses casos, por exemplo, você pode fazer um pouco de neostigmine, né? Então, assim, você tem trabalhos com neostigmine, não na dose 2 miligramas, que a gente costuma fazer ali, 4 ampolas, né? E corre e vê se dá bradicardia. São estudos de neostigmina para ilho pós-operatório. Daí é uma dose 0,25 de 6 em 6 subcutâneo. É a dose que está no up-to-date, inclusive. Nesse trabalho que fala dessa dose de 0,25 de 6 em 6, o tempo para a resolução do ilho foi menor. Tá? É uma estratégia que você pode utilizar. Mas provavelmente esse cara vai ter outras coisas acontecendo aí. Então ele deve ser pior. Aproveitando o tema do vídeo prolongado, Rodolfo, assim, não vou falar dados também assim, específicos, mas eu tive um paciente que era um vídeo super difícil, um paciente oncológico, tinha muita dor também, estava usando muita morfina. E aí eu fui dar uma lida depois, não tive a oportunidade de tentar, mas eu li a respeito de, nesses pacientes que têm um ilho muito ruim, que usam muito opioide, de naloxone via interal, oral. Você já usou alguma vez? Você tem experiência com isso? Você acha? Cara, assim, a gente tem uma certa experiência com os transplantes de intestino, assim, em que a gente acaba mudando um pouco o opioide para, tipo, buprenorfina, algumas coisas assim, naltrexona e tal. Cara, te falar que existe um dado na literatura sobre isso, você não vai encontrar um dado de trial, né? O que você vai encontrar por exemplo, já ouviu aquela história de, tipo, quando você tem pancreatite, não pode fazer meperidina porque ela aumenta o tônus do esfíncter de Oddi e vai piorar a pancreatite, né? Pô, você tem dado que o cara foi lá e mediu o tônus do esfíncter de Oddi, ela aumenta. Só que quando os caras foram ver se isso piorava ou não tinha grande impacto. Então hoje você usa opioide. É porque, assim, ninguém na Terra usa meperidina. Então é uma questão muito mais filosófica do que real, assim, entendeu? Mas o cara que você tá com bastante opioide, assim, o que eu acho que ajuda mais do que ficar tentando conseguir um opioide X é você tentar fazer analgesia mais multimodal, né? Aí você envolver aí ketamina, grupo da dor, com PCA, etc e tal, assim. Acho que isso vai ajudar mais do que ficar caçando um opioide, por exemplo. O Tramal, em teoria, ele tem menos efeito gastrointestinal do que a morfina. É uma questão de receptor mesmo ali que ele tá agindo, tá? Mas, pô, se você está usando morfina e o cara podia resolver com Tramal, provavelmente você está fazendo errado, tá? Mas se você está precisando usar morfina realmente, dificilmente você vai conseguir resolver com Tramal. Então, assim, geralmente eu uso morfina quando eu preciso usar morfina, tá? Mas a disponibilidade desse tipo naltrexona da vida não é das maiores e, assim, minha experiência na prática usando outros opioides tem como diferenciar. Esse cara vai estar usando tanta medicação e geralmente a causa do ilho dele é tão grave. Não é isso que vai resolver. O cara tá 10 dias sem evacuar eliminar flatos. Aí você troca morfina por naltrexona, ele vai evacuar. Não é isso que vai acontecer.
é muito difícil você diferenciar qual que é o grau de melhora que você vai conseguir com essa troca, sabe? Assim, não tem esse dado. Voltando para a cirurgia de esôfago, no paciente que tem uma deiscência ou uma fístula que comunica com mediastino, você ainda tenta ser conservador o máximo possível ou pelo risco de mediastinite, talvez a abordagem seja mais agressiva? Assim, então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático que é uma deiscência da anastomose gastroesofágica, né? Então, assim, dependendo da cirurgia, provavelmente ela vai estar no mediastino, tá? A gente vai seguir aquele mesmo princípio. É drenável e ele está estável? Se você drenou, em teoria, o que causa a mediastinite vai estar em resolução ali, tá? Então, o que a gente faria hoje se acontecesse uma deiscência mediastinal da gastroesofágica? Uma deiscência parcial que a gente está falando, né? Se soltou tudo, aí não tem problema. Mas assim, uma deiscência parcial ali, especialmente se for ali até 1/3, mais ou menos, o que a gente faria? Provavelmente isso vai gerar um derrame pleural ali, pleuromediastinal, que a ideia é drenar isso. Pode ser por radiointervenção, tá? Geralmente o cara já vai estar drenado até. Mas ok. Segundo ponto, a gente provavelmente vai entrar vai chamar o pessoal da endoscopia para colocar um vácuo endoscópico. Então, em teoria, o que tem lá dentro vai sair e nada mais vai entrar lá dentro. Você vai operar para quê esse doente? Se não tem mais nada lá dentro e não vai mais cair nada lá dentro. Entendeu? Ah, porque agora eu vou pegar essa anastomose super friável num contexto de mediastinite e vou dar um ponto. Cara, a chance disso abrir de novo é muito grande. Assim, mas lembrando, a gente tem que estar estável e a coleção tem que ser drenável. Tá? Não é das maiores, mas assim, o vácuo novamente, assim, o que a gente tem de dado até agora, ele não, lembra aquela questão, fechar mais rápido versus fechar mais? Ele fecha mais rápido, tá? Não tem o vácuo endoscópico, paciência. Pode ser que demore mais semanas para fechar isso daí, tá? E aí nessa questão, o que você vai avaliar ainda está saindo saliva, mas está drenado? Ok. Porque isso aí vai epitelizar, né? Vai criar um caminho que vai ficar enxaguando a cavidade torácica dele de saliva o tempo inteiro, tá? Mas a gente tem que estar estável. E aí, acabou? Valeu. Tem uma última pergunta ali. Vocês já estavam preparando, né? Pistolizam ou que fazem deiscência de anastomose é uma condição que angustia muito, assim, eu queria mais compartilhar essa angústia. Eu já vi muito paciente estável, com a coleção drenada, e que, assim, a gente fica meio que, a sensação de quem está na UTI é de que a gente está enxugando o gelo, e à mercê do cirurgião ou da fisiologia ali agir, sabe, e alguma coisa acontecer. Nessa situação, você falou muito, se o paciente está estável, ou se não está, e se a coleção está ou não drenada. Na situação em que a coleção é drenada e o paciente está estável e a gente não está instável, a gente não consegue ver resolução e o cirurgião não aborda, tem alguma coisa que a gente possa fazer para dar um suporte melhor para o doente? Como que a gente deve conduzir? Beleza, então assim, aquilo que a gente estava falando, né, em alguns pontos do trato gastrointestinal, o débito é tão alto que isso vai levar semanas a meses para fechar, né? Então assim, o que é o não melhorar? Então, primeiro, o cara, em teoria, ele vai melhorar da CIRS, porque você retirou o que estava lá dentro, né? E o esperado é que não fique reformando, porque vai ter agora uma fístula feita por você para fora da barriga do doente. Então, a coleção tem que estar drenada. Se o cara continua cirético, entre aspas, né, ele continua fazendo febre, inflamado, etc., vale a pena fazer uma nova tomo para ver se está realmente drenada. E, às vezes o dreno não está na coleção, assim, às vezes o cara tem mais de uma coleção, ele não tem só uma coleção principal, ele tem mais de um sítio, o dreno deslocou, então isso aí precisa ficar atento. A segunda questão mas é muito errado o cirurgião entrar lá e resolver? Cara, assim, depende um pouco também do doente, assim, sabe? Se é um doente muito bom, jovem, só que qual que é o problema? Esse doente não vai fiscalizar. Entendeu? Esse doente não vai fiscalizar. Geralmente o cara que vai fazer a deiscência é o vô diabético, hipertenso, alto risco cardiovascular, disfunção renal. Esse cara, se botar na mesa
muito por conta dessa demora, eu acho já que cai mais pro campo do errado do que do tanto faz, assim, sabe? Porque provavelmente você vai fazer um novo hit nesse cara, ele vai piorar as funções orgânicas dele, e a chance dele abrir de novo é alta, assim, tá? Agora, no caso do cara que é, sei lá, foi uma lesão inadvertida de alça, e o cara é jovem e tá bem, o cirurgião quer abrir e operar, isso é muito errado? Não, acho que não, assim, até... Mas, assim, sabendo que tem uma chance de deiscência razoável e que ele, assim, poderia conseguir o mesmo efeito de melhora clínica, talvez só drenando, tá? É porque, assim, quando a gente fala deiscência, geralmente o doente é ruim, tá? Assim, é difícil ter um cara muito voando e vai abrir os pontos lá. Agora foi, né? Valeu, gente.